Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo César e hoje nós vamos conversar sobre como conciliar o tempo de estudo com o trabalho. Bom, então nós temos essa situação, pessoas que precisam conciliar trabalho com estudo. É possível? Será que dá certo? A informação que eu preciso compartilhar com vocês é que a maioria dos aprovados normalmente estudam e eles também trabalham. Eles trabalham, têm tempo para a família, eles conseguem gerenciar o tempo deles. Mas como é que eles conseguem fazer isso de forma tão genial? Como é que eles conseguem fazer isso por meio de estratégias? Que estratégias são essas? Porque quem trabalha durante o dia sabe como é difícil, é cansativo, normalmente a carga horária é 8 horas por dia. Quando chega, precisa lavar louça, precisa arrumar a casa, precisa cuidar dos filhos, às vezes dá aquela vontade de assistir a novela, você tá cansado, você deita no sofá, já dá aquele sono, você quer cochilar, se você cochila de repente dá 8 horas, 9 horas da noite, então de repente o tempo já se foi e o tempo de estudar ficou lá para trás. Então essa nossa conversa é na tentativa de achar algum ponto, de clarear caminhos, de encontrar algumas alternativas, de encontrar algumas soluções para que você consiga conciliar trabalho e estudo. Como disse um autor muito famoso chamado William Douglas, ninguém tem tempo, você cria o tempo, porque na verdade ninguém tem tempo para nada. A verdade é que todo mundo tem 24 horas. Algumas pessoas fazem diversas coisas nessas 24 horas, enquanto outras não conseguem produzir nada. Mas como se todo mundo tem as mesmas 24 horas, normalmente todo mundo tem sim muitas obrigações, salvos vários casos de pessoas que não têm nada para fazer, mas nós estamos nos referindo a pessoas que têm sim compromissos no dia, têm o trabalho, têm projetos paralelos e têm pendências em casa para resolver. Tem pessoas que conseguem projetar projetos mirabolantes num dia e tem outras pessoas que não conseguem conciliar a leitura de uma parte de um texto com assistir a novela, com ver um pouco de Facebook. Então, isso acaba sendo preocupante. A verdade é que se você trabalha 8 horas por dia e precisa estudar, você vai precisar se organizar. Você vai precisar de estratégias para que você consiga conseguir tempo para você se situar, para você fazer as leituras necessárias, fazer os resumos, fazer as revisões. E tudo isso é bastante importante se seu objetivo é se preparar para uma seleção de mestrado. Então a primeira coisa que você deve pensar é que coisas você está fazendo e que não deveria fazer e que coisas você não faz, mas deveria fazer. Pensar isso já abre margem para diversas respostas. E aí você tem que pensar criticamente o que é aquilo que você anda fazendo todo dia e que na verdade não tem necessidade de fazer. E tudo aquilo que você não faz e deveria fazer. A partir disso você consegue pensar num bloco de tempo disponível a partir de todos os tempos que você tem indisponível. Por exemplo, se você trabalha das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde, às 16 horas, o que é que você faz de 16 horas em diante? Se de 17 às 18 você vai para academia e de 20 a 21 você costuma assistir sua novela, você tem aí um bloco de tempo e você pode reorganizar esse bloco de tempo. Será que a academia não era melhor depois da novela? Ou talvez a academia ela fosse reduzida durante um tempo para que você tenha mais tempo para se dedicar ao mestrado, que é um período curto de tempo que você tem entre a produção da bibliografia até o tempo da prova. Há algumas pessoas que acabam dormindo menos para poder estudar mais, mas é muito importante que você entenda que todo ser humano ele precisa de 6 a 8 horas de sono. E se você acaba dormindo menos que isso, você pode conseguir sim um rendimento bom. Algumas pessoas conseguem virar à noite. Eu conheço pessoas que viram à noite e no outro dia acordam satisfeitíssimas para ir trabalhar. Mas essa não é a maioria. Se as pessoas dormem muito tarde estudando, elas vão ter o rendimento diminuído no próximo dia. E quando isso se acumula, todo o rendimento que ela poderia ter acaba indo por água abaixo. Você já deve ter se encontrado nessa situação em que você lia um texto, lia de novo, lia novamente e não entendia nada. O sono te venceu com certeza. Então, dormir mais é sinal de aprender mais. Dormir menos, você aprende menos. Além disso, você precisa dedicar sim um tempo todo dia, ou sempre que possível, para estudar, para sua seleção do concurso, sua seleção do mestrado, de uma pós-graduação do doutorado, porque você tem que entender que é justamente esse momento de estudo que é o seu maior investimento para uma perspectiva de futuro de melhoras na sua vida. Então você tem que pensar criticamente, você tem que pensar nos tempos que você tem disponível e acaba desperdiçando. Por exemplo, se o seu horário de almoço é durante 11 horas e meio-dia,
Será que você nesse meio tempo não consegue almoçar e ler pelo menos uma página daquele texto que você precisa ler? Eu conheço pessoas que fazem mestrado comigo e que estudaram pelo Bora Aprender e que escutava o áudio dos meus vídeos no percurso do ônibus de uma cidade a outra, de Fortaleza até Mossoró. Então essa pessoa, ela conseguiu estudar de uma forma produtiva. Eu estou falando da Regina, lá do IFCE, que conseguiu ser aprovada no ProfPT escutando os áudios. E com esse uso inteligente do tempo, ela conseguiu poupar tempo. Aquele tempo que ela perderia no percurso, ela aproveitou para estudar os áudios. Isso facilitou o entendimento dos textos. Então ela estudou, por todo o mérito dela, conseguiu ser aprovada. Então, se você tem um tempo todo dia no carro, todo dia no ônibus, você tem o horário do almoço, você tem o horário de uma fila que você pega recorrentemente, use esse tempo para você ler alguma coisa, para você escutar, para você assistir algum vídeo, pode ser no smartphone. Então, todo o uso do tempo inteligente é extremamente importante para que você consiga um rendimento maior durante os seus estudos. Mas aí algumas pessoas falam, mas eu tenho filhos, como é que eu faço para estudar se eu tenho filhos, ali para cuidar? Gente, é justamente nesse momento de estudo que você vai precisar de apoio da sua rede de apoio, da sua rede de contatos, que pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser os avós, pode ser parentes mais próximos. Se você tem condições, é exatamente nesse momento que você pode contratar uma babá. Claro que isso não está nas condições de todo mundo, mas a minha intenção aqui é nós conseguirmos alcançar soluções para que você consiga pensar de que forma você pode solucionar aquele seu entrave, seu obstáculo, para que você consiga estudar. Talvez a solução ainda não esteja assim no seu horizonte porque você ainda não pensou nela, mas a partir de agora que eu tenho certeza que você vai pensar, com certeza vai aparecer alguma solução ou alguma meia solução que você, com a ajuda de outras pessoas, pode chegar a um método, a uma estratégia de conseguir tempo para começar a estudar. A partir do momento que você pensa, que você aceita abdicar de alguma coisa que você gosta muito, como aquele filme, aquela série na Netflix que você tem costume de assistir toda noite, a partir do momento em que você coloca o sacrifício em prática, é exatamente o momento em que seu mindset começa a funcionar de forma que você passe a ser um futuro aprovado. Então você precisa começar a entender como o seu tempo é dividido, quais são os seus tempos que não são disponíveis porque você trabalha ou porque você exerce alguma outra atividade e como é que você pode utilizar o tempo disponível para estudar. Se você gostou desse vídeo e se você quer mais dicas de rotina, dicas para estudo, dicas da bibliografia para um mestrado, não esqueça de escrever aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente. Esse é o canal Bora Aprender, eu sou o Paulo César e até o próximo vídeo.